Quem compra imóvel de leilão lucra com a desgraça dos outros. Foi exatamente esse tipo de comentário que apareceu nessa postagem aqui, ó. Postei colocando sobre o volume de imóveis retomados que os bancos têm, um volume bilionário, e tiveram vários comentários nesse sentido. Inclusive aqui, em cima do comentário do Vitor, que é um dos grandes especialistas de leilão ali no Brasil, muita gente comentou coisa nesse sentido. E o que eu fiquei pensando é como isso é uma desinformação para o nosso mercado. Primeiro é importante entender que se o imóvel foi retomado ali pelo banco que fez o financiamento, o banco retomou, colocou aquele imóvel à venda, mas o que ele fez? Ele pode disponibilizar novo crédito para outras pessoas comprarem também. O que acontecia na década de 90? A pessoa não pagava o financiamento dela, e nessa época era um instrumento de hipoteca, o banco simplesmente não conseguia retomar. Ele ficava anos e anos em processo, e muitas vezes tinha dívida de outra coisa no imóvel, e o banco simplesmente não conseguia retomar. O que aconteceu? Os bancos sumiram. Os bancos não queriam fazer financiamento imobiliário no Brasil. Era um mercado imobiliário parado muito por causa disso. E com a alienação fiduciária ali em 97, 98, que começou maior, os bancos começaram a voltar para o crédito. O que a alienação fiduciária fez? Nenhuma outra dívida poderia ser colocada naquele imóvel, porque é o banco que tem direito sobre ele, e o banco consegue executar aquela dívida de forma muito mais fácil. Isso trouxe um volume gigantesco de crédito para o nosso mercado, tanto que de 2021 a 2024 foram os recordes absolutos. Então, depois de vários anos do mercado imobiliário ficando mais maduro, os últimos anos foram de recorde. Então, quando a gente fala que aumentou o volume de imóveis de leilão, o mercado de leilão está mais aquecido, é porque aumentou o crédito imobiliário, ele está muito maior do que ele era. E essa reportagem aqui, essa outra, ela mostra que em 2024 a gente não teve um aumento no volume de inadimplência. Na verdade, ela diminuiu em relação a 2023. Hoje a gente está na faixa ali de 1% de inadimplência, falando do mercado imobiliário como um todo, e na faixa ali de 2% falando dos recursos de FGTS, ali dos mais populares. Mas o que é o recado aqui? 1% das pessoas inadimplentes, se elas não têm um imóvel retomado, acaba prejudicando as outras 99% que fazem financiamento e pagam os financiamentos, mas elas só conseguem fazer o financiamento porque hoje é interessante para os bancos financiarem. Então, quando a gente olha para isso, o que a gente tem que entender? Se os imóveis são retomados e são vendidos e os bancos se sentem seguros em emprestar dinheiro para o mercado imobiliário, cada vez mais pessoas, mais crédito vai estar disponível. Então, quando a pessoa fala assim, mas o imóvel foi retomado, tadinha da pessoa. Só que quando você favorece aquela pessoa, igual era antigamente com o instrumento da hipoteca,